Mano, Tchê Zé Baita Colorado tá matando a pau nos comentários na Rádio Grenal. Ô, Obrigado. mano, tem que botar mais Colorado lá, cara. É verdade. Bah, tá louco. É só eu e o Kenny agora, né? Não. Tem muito gremista aquela rádio. Os caras brincam, né? A Rádio Gregrê. Sim, daí e os gremistas chamam de rádio não. Não. E eu sou um cara que eu gosto mais de falar de futebol do que de corneta, assim. Então, Eu também. Então, quando eu acabo falando do Grêmio, eu acabo falando o que eu penso, assim. Então, muitas vezes não é nem corneta. Então, precisa ter figuras mais parecidas com o Lacerda, assim, que é um cara que chega ali e esculhamba tudo e é genial. Eu sou muito fã do Lacerda, assim. Cada um tem o seu perfil, né? Mas eu vou botar essa pilha na Marjana aí, deixa pra mim. Tem uma pergunta pro Mano Chase ali, né? Agora, bota na tela aí. Garagem Sedan, pergunta pro Mano, se fosse o dono da caneta, quais os 2 jogadores que priorizaria a contratação para ganhar a Libertadores? E aí, cara, eu tô dizendo desde o começo do ano, para mim, os 2 equívocos do Inter, primeiro foi a questão do preparador físico, tá? E por que eu tô falando em contratar jogador? Porque depois a gente ficou sabendo que o Giancarlo Lourenço ganhava, que o Flávio de Oliveira, quando ele saiu do Inter, porque ele quis ir para São Paulo, ele ganhava 40 mil e foi ganhar 120 mil, tá? E que o Inter nem pôde fazer uma contraproposta, dizer, não, nós vamos pagar os 120 mil, palavras do Dani Dubin, do Conselho de Gestão, me confessou isso, porque o cara queria ir para São Paulo, meio que nem quando o Muricy foi para São Paulo, não quis mais e disse, minha família quer estar em São Paulo, ok. Só que aí o Inter trouxe um cara desconhecido, a ponto de quando o Mano Menezes foi sondado pelo Corinthians, a gente entrevistou na rádio lá o Vessone, que é do canal Meu Timão, que é um cara que mais conhece o futebol paulista ali, né? E eu pedi para ele fazer uma comparação entre o Flávio de Oliveira, que estava sendo criticado lá em São Paulo, com o Giancarlo Lourenço, que trabalhou muito tempo no Santos. E ele chegou para mim, mano, eu nem sei quem é esse cara. Então o Inter contratou um cara desconhecido pela grande mídia, digamos assim, paulista, que estava lá. E aí é que foi o erro. Cara, qual era a maior valência do Inter em 2022? Intensidade, força e velocidade, né? Ou seja, no time físico, como é o Botafogo hoje, como é o Cruzeiro, como é o Atlético Paranaense, tá? Daí tu cai e, não, vamos contratar um cara que o William Thomas lá indicou que é baratinho e bom. Não, vai atrás de um Fábio Massilidian da vida. Porque é muito melhor tu deixar de contratar um jogador de 150 mil e ter o melhor preparador físico, o preparador físico das galáxias, para fazer 35 correrem. Então aí, para mim, foi o grande erro dessa gestão em 2023. Ter caído para baixo em vez de ter caído para cima, tá certo? Porque aí teria feito o time correr desde o começo, nós teria, no meu modo de ver, teria sido campeão gaúcho, etc. As coisas estariam muito mais tranquilas. E a segunda foi o perfil procurado de volantes. Canabarro não é volante. Canabarro veio porque ele tinha 92% de passe. O Baralhas veio como se fosse um grande passador até agora. Ele não passou para ninguém, né? Mas tudo bem. Então, eu acho que o volante que tinha que ter sido contratado, o próprio Arangues tem essas características, tinha que ser um cara bandido, um cara para disputar a Libertadores, para botar o dedo na cara, um cara com o perfil do Cano. O Gabriel, né, mano? O Gabriel, até porque é o seguinte, o meu medo agora é que o Gabriel leve 10 partidas para recuperar a força física e o ritmo de jogo, e aí um monte de torcedor corneteiro vai achar que o Gabriel não vale mais, entendeu? Porque... E aí o seguinte, tu tem um jogador que vai ficar um ano parado, como o Gabriel, que era esse jogador, muito bem lembrado, Tafa. E aí tu não traz um substituto, tanto que quem é o titular do Inter hoje é o Rômulo, que veio como aposta, porque era o único cara que tinha as características mais parecidas com o primeiro volante. E esse, para mim, é um dos erros do próprio Mano, porque o Mano ele procura também jogadores com mais qualidade técnica, muda o time para jogar em linha com 2 volantes, quando o time jogava melhor com um tripé, com o Depena e com o Johnny, um em cada lado e com o Gabriel ali. Então, assim, ele mudou o jeito do Inter jogar e não foi atrás desse jogador. Até foi, que é o Cuejar, mas a gente sabe que é difícil de trazer um Cuejar da vida, né? Porque, vamos lembrar que eu estou em janeiro lá, pensando nas contratações.
Né? No início do ano, eles tentaram o Lucas Romero, lembra? Também. Que era bom jogador, só que daí perderam pro México lá, né? Bem lembrado, Cunha. Mas o Cuejar, olha aquele vídeo do Cuejar no avião do Al Hilal lá, cara. Que isso? Como é que tu vai contratar um cara que anda num avião coberto de ouro, que tem, sabe? Só um pouquinho, mas me chamou a atenção também. Tu até pode tentar fazer um negócio de ocasião, mas tu não pode esperar que tu vai contratar com certeza um cara desse. Então, faltou para mim esse primeiro volante, esse cara de Libertadores, esse cara brabo, esse cara de vestiário, etc. E aí foi melhorando, teve que trazer o Magrão. Óbvio que a contratação do Ener Valencia é uma baita contratação. O Arangues é um jogador que veio antes do que teria que vir, então o Inter gastou. Só com o que o Inter gastou, ele teria pago o D'Alessandro com o Arangues, entendeu? E sabias que o Arangues não ia jogar. Não estou dizendo que o Arangues não é uma boa contratação. É outro erro da direção. Cara, tu não contrata o Luiz Adriano para jogar um Grenal e expõe o cara 20 minutos. Pô, se ele jogou contra o Grenal, ele vai poder jogar todos os jogos. Agora que o Luiz Adriano tá começando a render, bota o Luiz Adriano, bota o Arangues, bota o Valência, bota o Gabriel, quando eles estiverem na ponta dos cascos. Porque senão é a torcida do Inter, meu. O cara vai jogar uma partida mal e vai ser vaiado. E os caras vão ficar, o que foi trazer esse cara? Esse cara já tá em fim de carreira, é ex-jogador. A torcida é muito exigente, não adianta. Então, tu tem que entender a cultura na qual tu vive e não só jogar pra torcida pensando no Grenal da fase classificatória do Gauchão, entendeu? Eu acho que a diretoria pensou muito pequeno com essas mexidas e